Meus irmãos e amigos que estão nos acompanhando, a paz do Senhor Jesus para todos, nessa tarde oportuna que Deus nos concede. Eu quero cumprimentar tanto os de perto quanto os de longe que estão nos acompanhando. Que a bênção do Senhor, que as misericórdias de Deus estejam sobre a sua vida na tarde desse dia. Aproveitando o momento que nós temos essa oportunidade, eu quero ler a palavra do Senhor no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 17 e o versículo de número 20, que está escrito na palavra do Senhor. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Meus queridos irmãos e amigos que estão acompanhando essa programação neste momento está falando. O Senhor Jesus, nesta ocasião presente, Ele adverte os seus discípulos mediante uma pergunta que os mesmos fizeram a Ele. A Bíblia nos revela que os discípulos perguntaram a Jesus por qual razão eles não conseguiram executar uma tarefa que foi confiada a eles, a saber, um pai, diz a Bíblia, que trouxe o seu filho lunático. A palavra grega traduzida aqui, de fato, ela traz o significado de alguém que tem ataques epiléticos. Então estava aqui um jovem enfermo, com uma enfermidade muito conhecida ainda hoje. E a Bíblia nos diz que o pai desse rapaz trouxe ele aos discípulos de Jesus, para que esses curassem a enfermidade, repreendessem aquele mal. É muito interessante observarmos que, embora esse jovem lunático, segundo o registro bíblico, ele estava possuído por demônios. É muito interessante nós observarmos e fazermos menção que a enfermidade em si não significa estar possesso de demônios, mas que nessa especialidade, nessa época, nesse momento, nessa ocasião, o fato que levava esse jovem a estar nessa dificuldade era uma possessão demoníaca. Então nós não podemos confundir aquilo que aconteceu num dado momento e generalizarmos, como alguns fazem, ao afirmar que essa doença é uma possessão maligna, algo que não tem nada a ver com essa realidade. O texto grego ele é muito preciso ao usar um termo que, se você trabalhar a semântica da palavra, você vai ver que era de fato uma enfermidade. Então nós temos de fato aqui uma enfermidade, porém a causa dessa enfermidade não era natural, mas era uma possessão maligna. Diz a Bíblia que os discípulos não conseguiram executar a tarefa, decepcionado com o que aconteceu. Embora Cristo chegasse no momento, resolvesse o problema, porém os discípulos vão até Jesus para lhe perguntar qual o motivo deles não ter resolvido aquele problema, deles não ter dado conta da tarefa. E Jesus vai dizer acerca da fé, o tamanho da fé. E aqui é muito importante nós observarmos o que é que o autor nesse momento ele tem a nos mostrar. A Bíblia diz que Jesus, olhando para eles, disse que se eles tivessem fé como um grão de mostarda, eles diriam não apenas para aquela enfermidade, não apenas para aquela legião demoníaca, mas para um monte, para a própria natureza. Abre parênteses aqui nesse momento para observarmos um detalhe. Dizer a um demônio, dizer a um ser humano, é algo ainda simples dentro da nossa compreensão, porque todos os dois seres, sejam eles demônios espirituais como homens carnais, eles conseguem ter audição. Agora você disser para um monte, para algo que é natureza, que não tem audição, e ele te obedecer, é algo fora da compreensão. E Jesus disse que se ele tivesse fé como um grão de mostarda,
ele não apenas diria àqueles que têm audição, aos seres vivos, racionais, mas eles diriam também para a própria natureza, e elas se sujeitariam à sua voz. A fé, dentro da definição da língua portuguesa, é um sentimento de confiança que nasce no coração através de se ouvir, através dos fatos que são contestados. Paulo, ele reforça esse argumento em Romanos capítulo 10, verso 17, quando ele diz que a fé vem pelo ouvir. E aí ele vai agregando valores, dizendo, e ouvir a palavra de Deus. Agora, meus queridos irmãos, Jesus, ele diz que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós diremos aos montes e eles obedecerão a nossa voz. Quando nós olhamos para o termo que Jesus utiliza no texto, se tiverdes fé como um grão de mostarda, aí o termo grão, ou o termo como um grão, a expressão como na língua portuguesa é uma figura de linguagem chamada de símile, que é quando você usa algo similar, parecido, para fazer uma comparação. E nesse momento Jesus está usando algo aqui para similar com a fé. E nesse momento ele está usando o grão de mostarda. O grão de mostarda dentro da cultura judaica era um dos grãos menores que poderia se conhecer, o menor grão. Jesus está dizendo para os seus discípulos, olha, se vocês tiverem uma fé como um menor grão que vocês conhecem, que é o de mostarda, vocês dirão aos montes e eles obedecerão. Mas a expressão que Jesus usa, como um grão, repito, é uma símile, para similar algo, para colocar algo lado a lado, para fazer uma comparação. Jesus não está dizendo que a fé que move montanhas é uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas ele está dizendo que é uma fé como, similar, parecida com um grão de mostarda. E quando você se atenta para o grão de mostarda, por mais que ele seja a menor semente, o menor grão, a história vai nos dizer que ele produz árvore gigantesca, a chegar a torno de 3 metros de altura, aonde as aves do céu fazem ninho e repouso sobre elas. Então nós temos aqui um grão de mostarda, um grão pequeno, algo aparentemente insignificante, porém que produz algo grande, e que além de produzir algo grande, o seu produto, o seu fruto, serve de locais de agregamento para as aves, serve de lugar de descanso para alguém, serve de lugar de refúgio para alguém, serve de lugar de tranquilidade para alguém. Entendam que Deus está nos falando pela sua poderosa palavra. O segredo não está no tamanho do grão, o segredo está no tamanho da sua produção. O apóstolo Tiago, na sua carta, no capítulo 2, verso 17, ele escreve dizendo que a fé sem as obras, ela é morta em si mesma. No versículo 26 do capítulo 2 de Tiago, ele diz, assim como o corpo sem o espírito, ele está morto, assim também a fé sem as obras, ela é morta. Entenda essa palavra que Deus está trazendo para a sua alma nessa tarde. Você é ouvinte da palavra de Deus. O segredo se consiste na produção, na obra que a sua fé consegue produzir. Ainda que a sua fé seja como um grão de mostarda, ainda que ela seja pequena, ainda que para alguém ela seja insignificante, ainda que aos olhares humanos ela seja algo desprezível, se você usar ela pode produzir obras gigantescas. E muitas pessoas, assim como as aves do céu se repousam, acham descanso sobre a árvore produzida pelo grão de mostarda, assim também muitas pessoas podem se refugiar sobre as árvores que serão produzidas pela sua fé. Assim também muitas almas acharão descanso em ti, através da produção que você terá pela sua pequena fé. Muitas pessoas acharão refúgio, muitas pessoas acharão lugar de descanso. Então dê ouvido a essa palavra que Deus fala com você nessa tarde. Ainda que alguém despreze o tamanho da sua fé, ainda que você mesmo olhe para dentro de si e ache que a sua fé é insignificante, ache que a sua fé é muito pequena, creia que você tem um livre acesso à presença de Deus. A Bíblia diz na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 17, tenhamos, pois, ousadia para entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus. Você que me ouve nessa tarde, o caminho está aberto,
A porta de acesso ao Pai está aberta. Jesus Cristo diz em João capítulo 14, que se nós crermos e ouvirmos as suas palavras, faremos as obras que Ele fez e ainda faremos maiores ainda. Então creia nessa palavra nessa tarde. Não importa quanto você acha que a sua fé é insignificante, não importa quanto você se sente pequeno, o importante é que se a sua fé tiver vida, ela vai produzir coisas maravilhosas. Se a sua fé for uma fé viva e eficaz, ela vai produzir para a vida de muitas pessoas. Alguém dentro da sua casa vai ser sacudido, vai ser transformado, vai encontrar refúgio e fortaleza através da sua fé. Alguém que está perto de você vai se refugiar na produção da sua fé. A sua fé vai produzir vida para alguém que está próximo de ti. A sua fé vai produzir libertação para alguém que está dentro da sua casa. A sua fé vai produzir restauração para alguém que está perto de ti. Creia que a sua fé, por mais que ela seja pequena, ela pode ser uma fé produtiva. Ela pode ser algo que venha transformar a vida de muitas pessoas. E o nome de Deus continuará sendo glorificado através da sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo abençoe a tua casa e a tua família. Que esta palavra esteja no teu coração. Que você não venha se desanimar por causa das dificuldades, por causa da insignificância que parece que você tem, mas você venha ter certeza na sua alma que você mesmo pode ser um canal de bênção para a vida de alguém. A sua vida pode ser um agente transformador de Deus para essa sociedade, para essa família, para esse bairro, para essa cidade. Basta apenas você usar a sua fé, exercitar a sua fé. A sua fé sem as obras, ela é morta, mas se você exercitar ela, ela pode produzir grandes obras e o nome de Deus continuará sendo glorificado. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te guarde. Nós te aguardamos ainda essa noite para uma palavra poderosa para a tua alma, ali na congregação Obra de Amor, onde Deus estará fazendo uma grande obra na sua vida, pelo poder da sua palavra. Deus abençoe em nome de Jesus.